Olá, eu sou o pastor Pedro, eu sou pastor e missionário aqui da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, atuando atualmente lá no sertão da Paraíba e vou conduzir a aula de hoje. Nós estamos na terceira aula da nossa revista Uns aos Outros e a terceira aula fala justamente de acolher uns aos outros. Tratamos nessa revista dos chamados mandamentos da mutualidade, já tratamos de 2 temas e agora continuaremos com esse. Nós leremos hoje 2 textos para falar sobre esse tema, né? O primeiro é mais uma introdução e o segundo é onde de fato nós vamos trabalhar. Então eu peço que você me acompanhe. O primeiro texto está em Atos 2, 44 a 47 e diz assim: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos orar agora para continuarmos a nossa aula. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade que temos aqui, ainda que via internet, estarmos juntos no aprendizado daquilo que o Senhor revelou para nós a respeito de si mesmo, para que nós possamos ser edificados. Obrigado. Obrigado, e eu te peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use como vaso de barro, meu Senhor, e o tesouro seja o que o Senhor quer transbordar. Fale aos meus irmãos também, que eles possam compreender a sua vontade para a vida de cada um deles e também para nós como comunidade. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é muito conhecido. Quantas vezes nós usamos ele como exemplo da boa condução de uma igreja, de como uma igreja exemplar deveria funcionar, né? E de fato, nós vemos na igreja primitiva, e esse texto é uma testemunha disso, né, de como a igreja estava bem naqueles primeiros passos, né? Nós temos um momento em que aproximadamente de 120 a 500 pessoas eram a igreja. Nós temos os 120 discípulos de Cristo de uma maneira geral, né, do grupo estendido dos que andavam com Jesus, e mais aquelas 500 testemunhas que depois são citadas ali por Paulo. Então a igreja ela tinha um tamanho certamente diminuto para uma cidade do tamanho de Jerusalém, mas aí vem o Pentecostes e essa igreja cresce e tem 3.000 membros acrescidos à igreja. E as coisas funcionaram, não era o tamanho que estava influenciando para se tornar ruim ou boa a igreja, mas as coisas estavam funcionando de uma maneira tão bacana, mas tão legal, que as pessoas tinham simpatia pela igreja. Eles tinham tudo em comum, eles tomavam suas refeições juntos, eles se uniam para buscar o Senhor, e isso tudo refletia a presença de Cristo entre eles, de maneira a transbordar para a comunidade ao redor. E de fato, essa é uma das coisas que mais fortemente falam da nossa fé, né? Essa maneira como nós lidamos uns com os outros. Isso é tão sério e tão certo de funcionar que Jesus Cristo diz que para que as pessoas saibam que nós somos discípulos deles, nós devemos amar uns aos outros. Isso é uma prova da fé da comunidade, uma prova de que nós somos discípulos. Você pode encontrar isso lá em João 13:35. Esse é o tipo de relacionamento que tem um forte potencial para impactar a sociedade em volta. Afinal de contas, o amor fraternal, esse amor entre as pessoas não ligadas pelo sangue, no caso aqui, né? Mas esse amor fraternal dos irmãos em Cristo não é uma coisa que se encontra facilmente fora da igreja. Pelo contrário, a gente ouve expressões como mundo cão, o mundo é o dos mais fortes e outras coisas assim. Então, fora da igreja,
o mundo jaz no maligno e o negócio é ruim mesmo, bem ruim. Você vai encontrar algumas comunidades um pouquinho melhor de funcionamento, mas fora da igreja o negócio é muito mais raro de acontecer. Inclusive, eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso. Quando eu e Mariana, minha esposa, nos casamos, a igreja aqui, nós éramos membros daqui, somos membros daqui desde sempre, e quando nós nos casamos, a igreja participou muito do nosso casamento, colaborou muito, desde irmãos que serviram fazendo várias coisas na nossa festa, nos preparativos e tudo mais, há irmãos que contribuíram financeiramente para que acontecesse, antes mesmo de eu ser pastor e missionário, né? Isso impactou a família da minha esposa de uma maneira muito grande. Eles não eram cristãos e meu cunhado e meu sogro ficaram extremamente tocados com isso, porque não é uma coisa que se vê facilmente. Meu cunhado testemunhou isso para mim, de como ele ficou impactado. E mais à frente, isso ajudou, vamos dizer que influenciou muito no processo de conversão do meu sogro. É uma coisa muito bonita de se ver o relacionamento dentro da igreja. No entanto, nós sabemos que num mundo caído como o nosso, nem sempre isso funciona assim. Especialmente falando em situações como essa que descrevemos no início, a igreja crescendo com a vinda de novos crentes. São pessoas de várias realidades étnicas, socioculturais, várias histórias familiares, e quando nós unimos essas pessoas numa única comunidade, é inevitável que alguns choques aconteçam, algumas realidades se tornam ofensivas para algumas pessoas, né? A verdade é que quando nós lidamos com pessoas que chegam à igreja, pessoas que vêm à igreja, seja porque estão vindo de outras comunidades cristãs ou porque se converteram agora, pouco depois daquele momento mais feliz da conversão de alguém ou da adesão de alguém à nossa comunidade, né? As coisas começam a não ficar tão bonitas. Nós nos alegramos, falamos aleluia, porque fulano se converteu, ciclano se entregou a Cristo, mas depois fulano e ciclano começam a andar conosco e os pecados deles, os pensamentos equivocados, as falas nem sempre adequadas, os comportamentos nem sempre adequados, começam a trazer algumas dificuldades nos relacionamentos. E por causa disso, podemos entrar em conflitos. E a acolhida aos novos irmãos nem sempre é a mais adequada. Nós nos cansamos, às vezes, daquele novo irmão. Nós nos cansamos do comportamento de uma pessoa que até há pouco tempo atrás nós gritávamos aleluia porque ele estava se unindo a nós. Como nós lidamos com isso, né? Esses conflitos, eles têm um potencial de diminuir a nossa força evangelística. Afinal de contas, nós nos ocupamos demais com os conflitos internos e acabamos falando de menos lá para fora do amor de Cristo. Além do mais, esses conflitos podem interferir também no nosso testemunho como cristãos. Se o amor uns aos outros testemunha de que nós somos discípulos de Cristo, como o próprio Jesus disse, então, quando falta amor nos nossos relacionamentos, isso vira um entrave, um problema para a propagação do Evangelho por causa do nosso mau testemunho. Afinal, quem é que desejaria frequentar uma igreja onde as pessoas maltratam umas às outras? Ou você gostaria ou você permaneceria numa igreja onde você não se sente bem-vindo? Essas são perguntas reais e difíceis, né? Não adianta falar, estou na igreja apenas por Deus. Deus nos convocou a sermos também um ambiente acolhedor uns para os outros. Então, se nós desejamos mostrar ao mundo o amor de Cristo, nós precisamos mostrar aos nossos irmãos também o amor de Cristo, né? Acolhendo-nos uns aos outros. Eu vou dar, então, aqui 3 dicas sobre como lidar com novos membros, né? Acolher
pessoas que nós recebemos na nossa comunidade, mas também como lidar com as pessoas que nós julgamos mais fracas na fé. Ok? E para isso utilizarei o texto de Romanos 15, como eu disse, seriam dois textos, o primeiro mais introdutório e o segundo, de fato, onde nós vamos trabalhar. Romanos 15, nós vamos ler 13 versículos, os 13 primeiros versículos. Está escrito assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Vou pular diretamente para o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Como a partir desse texto aqui nós podemos retirar algumas lições de como lidar, como aprender a acolher os nossos irmãos novos na fé, novos na comunidade, né? Novos convertidos ou novos membros vindos de outras comunidades, às vezes com pensamentos diferentes dos nossos, ou irmãos que nós, por alguma razão, julgamos serem fracos na fé, né? O primeiro, e isso baseado também na lição da revista, né? O primeiro seria demonstrar aceitação, né? Veja lá no versículo 1, diz sobre suportar as debilidades, as fraquezas, né? De alguns irmãos que são mais fracos, né? Lá no versículo 7 ainda fala sobre acolher, e na leitura dei ênfase, né? Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Então, é um mandamento, né? Então, temos dois mandamentos aqui a respeito da aceitação. Primeiramente, né? Nós devemos aceitar os fracos, mas quem é o fraco? Quem é o fraco na fé? Se você voltar um capítulo antes, em Romanos 14:1, nós temos acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E ele vai discorrer quem é esse débil na fé. Ele vai falar, por exemplo, citar exemplo de pessoas que julgam que alguns alimentos o cristão não deve comer, outros alimentos o cristão deve comer. Alguns, naquela época, quer por influência do próprio judaísmo, Roma, para onde é escrita essa carta, Roma tinha uma presença muito grande de judeus e na comunidade judaica houve muita conversão. E a partir disso, certamente, houve aqueles conflitos do que permanece do judaísmo, o que não permanece. Eles deveriam continuar seguindo a lei. A lei tinha uma série de regras a respeito do que poderia comer e o que não poderia comer. Ou também, aqui tem a influência da própria cultura greco-romana, em que algumas pessoas se abstinham de alimentos, de carnes e tudo mais. Outros não queriam comer carne pela ideia de que carne poderia ser um sacrifício. Isso nós vemos também quando Paulo fala aos Coríntios, foi uma dificuldade lá em Corinto também, e aí alguns crentes se negavam a comer carne porque o que vendia no mercado era comida sacrificada a ídolo, então eles julgavam que eram mais espirituais aqueles que só comiam legumes. Seja qual for a situação em que Paulo está tratando aqui, o certo é que ele está falando de pessoas que têm regras e pudores maiores do que o da Bíblia.
A Bíblia não está exigindo isso delas, mas elas, por uma questão de entenderem que agradarão mais a Deus dessa maneira, resolvem fazer assim. E Paulo fala que, olha, não julga essa pessoa, e aquele que também não come carne não deve julgar o que come carne. E os dois não deveriam julgar um ao outro, porque os dois estão servindo a Deus. Mas o fraco na fé aqui é uma pessoa que deseja servir a Deus, ok? No entanto, tem um conhecimento da Escritura que é deficiente e, por causa disso, leva a pudores desnecessários. Coisas que não são necessárias dentro do Evangelho, né? Então, esses são os fracos. E nós devemos aceitar os fracos na fé, acolhê-los, entender que essas pessoas desejam servir a Deus. Em primeiro lugar, é importante a gente ver isso. Se é uma pessoa que você percebe que não, na verdade, ela quer impor os pensamentos dela à comunidade por vaidade, por alguma coisa assim, ok, isso é um outro problema. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que desejam servir a Deus com fidelidade, mas por algum engano, elas acabam fazendo coisas que são desnecessárias. Podemos e devemos, sempre que possível, e veremos mais adiante a respeito disso, ajudar essas pessoas a irem a um ponto maior de fidelidade ao Senhor. No entanto, até esse ponto maior de fidelidade ao Senhor chegar, devemos reconhecer que essa pessoa já está tentando. Ela já está servindo a Deus com aquilo que ela tem na mão, com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela entende do Evangelho. No próprio capítulo 14, o capítulo anterior ao que nós lemos, Paulo chama a atenção para o fato de que algumas pessoas fazem as coisas mesmo sem ter muita convicção de que é o certo ou o errado. Então, há mais problema em eu imaginar que estou errado fazer isso do que eu estando errado, mas achando que estou certo, fazer por fidelidade a Deus. Então, tome cuidado nos seus julgamentos. Veja primeiramente quem é essa pessoa, para onde que ela está indo, por que ela pensa dessa maneira. E você vai encontrar muitas pessoas fiéis a Deus, muitas pessoas comprometidas com Deus, mas que às vezes têm uma ignorância em determinado assunto, e todos nós somos sujeitos a isso, uma ignorância em determinado assunto que leva a um erro. Ok, isso é o mais comum. Ninguém aqui é onisciente, então nós temos nossas ignorâncias e devemos aprender a aceitar as ignorâncias alheias também. Por outro lado, devemos pensar nos fortes, né? Quem são esses fortes, né? Todos nós sentimos que somos os fortes da história. Na verdade, sempre vamos pensar que o fraco na fé é o outro, não eu, né? O outro está errado, não eu. Então, um conselho para os fortes na fé, e se você crê que está certo, né? Filipenses 3,16 fala assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Você tem convicção de que biblicamente o caminho é esse mesmo? Vai na fé, meu irmão. Vai na fé. Ande conforme você já alcançou. Mas lembre-se, você não nasceu sabendo. Até ontem você não sabia determinada coisa, que hoje você faz certo. Tenha paciência com o fraco, como tiveram contigo. E se não tiveram paciência contigo, bom motivo para você dar agora o bom exemplo. Não é verdade? Então, aceite seus irmãos. Aceite aquele que vem e tem diferenças com relação a nós. Nós não vamos estar numa comunidade homogênea, nunca, nunca. Exceto talvez aí no Novos Céus e Nova Terra, mas até lá vamos encarar as nossas diferenças com aceitação. E veja, estou falando de diferenças, mas certamente existem situações em que é necessário tratar algumas dessas diferenças, né? Então vamos para o segundo ponto, que é demonstre interesse, né? Em Romanos 15:2 fala que, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Esse texto é interessante. Algumas coisas a gente deve pensar. Primeiro, que debilidades que o nosso irmão tem.
Quando nós queremos acolher as pessoas, nós devemos entender quais são as situações dela. Quais são as lutas? Quais são as crises pessoais que a pessoa tem? Quais são os fardos que o mundo traz sobre ela? De repente, é uma pessoa que enfrenta problemas na família depois que se converteu. Tantas histórias assim, né? Pessoas que são rejeitadas por suas famílias. Que tentações elas passam? Ela pode ser que fraqueje em determinada situação, mas esteja lutando. É diferente quando uma pessoa se entrega ao pecado. Não estamos falando disso. Estamos falando de repente, é uma pessoa que está caminhando aqui conosco, conhecendo o Evangelho agora, ou já tem um tempo de caminhada, mas começou a andar conosco e não sabia determinadas coisas, e agora ela está numa luta interna sobre como ela deve agir para servir a Deus melhor. Então, é bom que nós conheçamos as pessoas que estão chegando. É bom conhecer o que as pessoas estão passando e não simplesmente deduzir, né, o que elas passam. Cada pessoa é uma história, cada história é um problema e também para toda história a solução é única, o Senhor Jesus Cristo, mas nós devemos conhecer o que está acontecendo. É muito bom quando nessas situações onde o pastor pergunta durante a pregação, alguém está nos visitando pela primeira vez, aí fulano levanta a mão, aí você marque quem é essa pessoa. Vá falar no final do culto, vai conhecer, pergunta quem é, pergunta a história, se converteu ali, acompanhe, se interesse, saiba o nome. Essas coisas ajudam a entender o que está acontecendo. Às vezes nós vemos a situação por fora e não sabemos o que está por trás dela. Por mais pecaminosa que seja a situação, nós devemos entender o que está por trás. Se nós queremos ajudar uma pessoa a sair de uma situação que julgamos inadequada, nós devemos nos interessar pela história dela, saber qual é o real problema. Senão a gente acaba atacando pedra naquilo que está acontecendo na superfície. E não ajuda muito, não, né? Também percebe que demonstrar interesse, segundo esse texto aqui, tem a ver com agradar essas pessoas que estão chegando. Mas veja, agradar não é fazer vontades para mimar uma pessoa, ok? Não é virar refém das debilidades do fraco. Aí a pessoa chega na igreja e ela acha que é pecado você comer carne. E agora ninguém da igreja pode comer carne porque aquela pessoa acha pecado comer carne. Não se tem notícia de Paulo ter virado vegano. Nós sabemos que ele falou de uma maneira hiperbólica aqui no capítulo 14, de que se meu irmão se escandaliza com isso, eu nunca mais comerei carne. Certamente uma hipérbole que ele está demonstrando aqui, que é necessário tomar uma atitude para não escandalizar os nossos irmãos. Mas isso é diferente de ser refém da fraqueza dos nossos irmãos. Paulo não virou vegano e também não deixou de comer com os gentios. Veja, comer com gentios era escândalo para os membros da igreja de Jerusalém. Quando os membros da igreja de Jerusalém chegam onde está Paulo e Pedro, Pedro muda de comportamento e não come com os gentios. Paulo não. E ainda critica a atitude de Pedro, denuncia a hipocrisia da atitude de Pedro. Então, não é ser escravo da mentalidade fraca agradar o fraco, ok? No entanto, você certamente vai buscar a edificação da pessoa fraca na fé. E buscar a edificação não é, agora que eu sei que o fulano não come carne, eu vou comprar um bife e vou comer cru na frente dele, só para causar mais estrago. Não é isso, certamente que não é isso. Mas é conduzir essa pessoa ao crescimento. Eu não preciso colocar uma situação de escândalo diante da pessoa para forçar a mudança nela. O 14:4 fala assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio bem, para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Existe a necessidade de que nós não julguemos, não no sentido de nos omitirmos ao pecado do irmão, mas de não agir como aquele que sentencia o irmão. Você está errado, você tem que se adaptar a nós e pronto. Você deve se adaptar.
Essa mentalidade mais dura nem sempre funciona. Pode ser que por misericórdia o Senhor permita acontecer do irmão fraco mudar, ok? Mas em geral isso causa só problemas. Nós devemos aprender os momentos de silenciar, os momentos de não enfrentar o problema, escolher os momentos certos para lidar com a situação divergente. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 4, mas do capítulo 15, fala: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Devemos apresentar a consolação das Escrituras para os nossos irmãos. Isso é demonstrar interesse. Você não se cala diante de algo que você acha que é errado, porque a palavra de Deus, na sua perspectiva, demonstra que a pessoa está fazendo uma má escolha e tudo mais. Mas se você vê que há um erro e você tem aquilo que a Bíblia diz, está claro para você, vai e ensine para a pessoa. Traz a consolação da Escritura, porque ela está perdendo a chance de experimentar um belo de um churrasco e você está ficando calado para não escandalizá-lo. Nós devemos agradar, e agradar, meus irmãos, é edificar, construir, fazer subir essa construção. A pessoa deve crescer à medida da estatura de Cristo. Nossos irmãos, sejam eles oriundos de outras denominações, sejam eles novos convertidos, se nós temos a acrescentar para eles da palavra de Deus, nós devemos oferecer. Isso é se interessar, é demonstrar interesse. E eu vou te falar, é que nem aquelas crianças que recebem a disciplina dos seus pais. Elas amam os seus pais. Elas amam, respeitam seus pais. Ouvir o não, irmão, olha, esse caminho aqui é melhor. Muitas e muitas vezes aproxima os corações, porque mostra a sinceridade do interesse uns com os outros. É muito mais fácil você ver o desinteresse no silêncio, o desinteresse no deixa como está. Isso sim costuma demonstrar muito mais desinteresse. Então não se iluda. Se você vê o seu irmão numa situação em que você pode ajudá-lo a ser melhor, através da palavra de Deus, aproveite. Isso é demonstração de amor, é demonstração de interesse, é acolhimento. Por fim, seria demonstrar a esperança. Existe um otimismo bíblico, né? Tem também o pessimismo ou realismo bíblico. O mundo jaz no maligno, né? No mundo tereis aflições. Esse é o lado negativo da coisa. No entanto, versículo 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja, alegria e paz são dadas por Deus e nós devemos orar por isso. Então, as relações dentro da igreja, as relações entre os irmãos em Cristo, elas podem ser, sim, marcadas por alegria e paz. Certamente, por sermos pecadores, nós teremos os nossos momentos de maior conflito. Claro que teremos. Todavia, não é isso que é a regra da igreja. Não é isso que resume os relacionamentos da igreja. Pelo contrário, muitas e muitas vezes nós temos momentos de grande paz e alegria como comunidade, muitas histórias boas para contar juntos. E quanto mais tempo nós passamos em comunidade, mais a gente tem boas coisas para compartilhar dessa relação. E por que isso? Principalmente pelo fato do Espírito Santo de Deus ser o fiador dessa paz, dessa alegria, dessa esperança. Veja, esperança no poder do Espírito Santo. Se dependesse de nós, ia ser complicado, irmão. Ia ser bastante complicado.
Nós somos, por natureza, egoístas, queremos agradar a nós mesmos, e nós vemos no início desse texto que nós não devemos agradar-nos a nós mesmos, né? Mas o Espírito Santo de Deus é a diferença nessa conta. Essa é a diferença entre uma comunidade não cristã e uma comunidade cristã. Nós não somos mais alegres, mais felizes, temos mais paz, nós não temos mais harmonia do que a média das comunidades não cristãs, porque nós somos mais bonitos, mais inteligentes, mais morais ou mais qualquer coisa. Não, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E não haveria esperança de paz e alegria na igreja se não houvesse a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. O ministério do Espírito Santo em nossas vidas faz toda a diferença. E é só por isso que nós temos esperança de bom relacionamento. Se hoje ou amanhã nós tivermos momentos de conflitos na nossa comunidade, podemos descansar, podemos crer tranquilamente que vai passar e que virão momentos bons, momentos de paz e de alegria, porque o Espírito Santo nos conduz nessa direção. Devemos rogar a Deus, devemos orar ao Senhor pedindo isso, como Paulo orou aqui, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. No entanto, devemos fazer isso na confiança de que o Espírito Santo de Deus já está operando em nós para que isso aconteça. Devemos acolher os nossos irmãos, nem sempre será fácil, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados dos irmãos que também estão chegando, mas o Espírito Santo está aí, santificando tanto uns quanto outros. Tenha tranquilidade, na força do Espírito Santo, caminhe na direção de acolher os novos irmãos, de acolher aqueles que você sente que são mais fracos na fé, acolher aqueles que vêm de outras denominações e às vezes têm pensamentos diferentes de nós, na certeza de que o Deus de todos nós, de todos esses grupos aqui, esse mesmo Deus fará com que nós andemos na paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Lembre-se sempre de que receber o estrangeiro era uma coisa importante lá no Antigo Testamento. E a falta dessa hospitalidade, né, trouxe muitos problemas para aqueles que não o fizeram. Receba bem todo o que chega à nossa comunidade, estenda a mão, se interesse por eles e creia. Deus vai nos conduzir de maneira a glorificar o nome dele no final das contas. Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor amado, essa não é uma tarefa que funciona bem para nós sozinhos. Nós reconhecemos que muitas vezes nós somos a causa do problema, Senhor, e não nos alegramos com isso. Sabemos que precisamos de Ti, mas ao mesmo tempo, como nos alegra saber que o Espírito Santo do Senhor, enviado do Pai e do Filho, está em nós para nos conduzir a essa paz, nos conduzir ao acolhimento, ao amor fraternal, ao interesse mútuo pela edificação. Senhor, como é bom saber que não estamos sozinhos dependendo de nós mesmos, mas que o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la. Te peço que o Senhor ensine a cada um de nós a sermos pessoas acolhedoras, pessoas que de fato querem saber quem são os novos convertidos, os novos membros. Dá-nos curiosidade de saber os nomes deles, as histórias deles. Ajuda-nos, meu Senhor, a sempre que tivermos a oportunidade, ajuda-nos a edificá-los, a falar daquilo que o Senhor nos tem dado, que eles ainda não têm. E da mesma maneira que nós possamos aprender com aquilo que o Senhor tem dado a eles, que nós ainda não temos.
Ajuda-nos, meu Senhor, para que sejamos uma comunidade acolhedora, que impacta a sociedade por causa do amor que o Senhor derramou em nós e que esse amor acaba transbordando de uns para os outros. É o que nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.